pelo fato de ser desviante, ninguém trata como sério, sabe? Ninguém trata como precisa ser discutido. Por isso que muitas vezes rola muita transfobia, rola muita LGBTQ-fobia no geral, assim. Por conta disso, por falta de informação. Certos comportamentos, eles são aceitos pela sociedade e outros não. Assim, se tem uma sapatão que é mais masculina, mais um jeitinho de caminhoneira, ela é respeitada, todo mundo cumprimenta, mas passa uma bichinha de shortinho e tal, eles já ficam tipo, é menino ou menina. Fica soltando aquelas comédias assim. Mas... A galera daqui da universidade já não tem essa consciência, por mais que elas estejam um acesso à informação maior. E essa informação não chega à periferia de forma alguma. Eles identificam, assim, uma travesti, mesmo tratando no masculino e tal, mas eles sabem que a gente foge do gênero e tal, e tenta respeitar a gente quando eles tomam a consciência através de um diálogo, mas não a gente trazendo essa explicação de gênero e identidade formal que tem no Google, que a gente fala quando está em uma mesa aqui na academia ou algum curso de formação. São outras formas de linguagem, são acordos que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Não, você não quer me tratar como ela, mas não me trata como ele não, fala comigo assim uma coisa neutra. As formas de se relacionar é o famoso sigilo, né? Que as gatas são corpos que as pessoas querem pegar no sigilo. Tipo, vou ficar contigo, mas tu não conta pra ninguém, vou ficar contigo na esquina de noite, apareço na tua casa de madrugada. Mas comigo não rola, porque não me submeto a isso, né? Mas eu sei que é bastante difícil o campo da afetividade para elas e tal. E aí, gente, tá no ar o Zona Multicor. O tema de hoje é importantíssimo, mas muitas vezes ignorado, que é ser LGBTI+, na periferia. A gente vai falar um pouco mais dessa realidade, o quanto ela pode ser opressora, ao mesmo tempo que é resistência. E para começar, deixa eu apresentar nossas convidadas. Giovana Borges, lá do Ibura, maravilhosa, e servidora lá da Federal, da UFPE. Muito obrigado, bem-vinda por vir. Gabriela Carla, maravilhosa, estudante de História e que é de Dois Unidos, tá, galera? Maravilhosa. E Henrique Costa, que é lá do Engenho do Meio e assistente social e mestranda, querida, em serviço social na UFPE, que nem obrigada, né, gata? Eu acho. Sejam bem-vindas, gente. Obrigada. Ser trans, sapatão e bicha na quebrada não é fácil. Viver fora dos centros é muitas vezes sofrer uma rotina de opressão constante. E aí a gente vai falar, né, da polícia, da igreja, de várias formas de cercear a vivência das pessoas LGBTI+, nesses espaços, assim. Aí como foi pra vocês crescer sendo uma pessoa LGBTI+, na periferia? Então, além de ser LGBT e morar na periferia, eu também morava no interior, né? Então, é uma realidade onde a discussão que a gente pensa que é mais embrionária sobre gênero e sexualidade ainda não tem chegado, né? É um lugar onde os equipamentos públicos, onde as instituições de ensino não conseguem legitimar ou não querem legitimar políticas que a gente considera que já foram avançadas em termos de luta e de debate. E aí sempre a gente se vê nesse dilema, né? Primeiro, de não encontrar respaldo institucional para as nossas sexualidades serem exercidas com plenitude, os nossos gêneros dissidentes, e segundo, de ter que lidar com uma série de precariedades da vida que é própria da comunidade. Então é sempre essa faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que tem especificidades que nos colocam enquanto LGBT em termos de violação, em termos de desrespeito, também vivenciamos a precariedade que é comum a todas as pessoas da comunidade. Então a gente tem que sempre estar nesse meio campo para tentar, enfim, superar, né? Verdade. E tu, Gé, o que tu acha? Então, como a Henrique falou, eu, além de ser da periferia, eu venho do campo também, da zona rural. E, assim, uma coisa que me vem à cabeça quando o Henrique está narrando a trajetória dele é que eu não me entendia enquanto LGBT, mesmo eu me sentindo já diferente daquele padrão social desde criança. Só que eu não tinha acesso a esses conceitos mais básicos de diversidade sexual e de identidade de gênero. Tanto é que eu só vim me perceber enquanto, a princípio, homossexual aos 17 anos. E depois eu fui entender que, assumindo a homossexualidade, então, eu ainda estava incompleta, que não era uma questão só de sexualidade, e sim, era mais além, estava relacionada à minha identidade. Então, assim, para a gente da periferia, é bem mais
difícil se compreender, porque a gente às vezes nem sabe da existência de que nós somos, do que nós somos. Né? Porque é sempre passado um padrão cis heteronormativo e isso nos exclui, e aí a nossa vivência é se sentindo diferente do padrão ou tentando se enquadrar num padrão socialmente estipulado, né? E aí gera sempre um conflito interior e emocional e às vezes psicológico, enfim. Verdade. É você precisar, tipo, sair do espaço onde você nasceu, onde você foi criado, para poder entender quem você é. Porque lá não tem Exato. os seus pares. Até tem, mas é muito escondido, é muito camuflado. Então você não consegue perceber essas pessoas e poder repensar, assim, quem você é, o que você ocupa, qual é o local que você ocupa no mundo, qual é a tua orientação, do que tu gosta. Tipo, acho que a gente vai falar posteriormente sobre isso, mas a questão religiosa, a gente dá logo de cara com isso, né? Entra na igreja e dali você se fecha, você não consegue mais... Já começa nesse meio, né? A repressão ali e tal. E o meu bairro, tipo, é um bairro que é bem tradicional, assim, no sentido... É uma comunidade, né, 2 Unidos, mas é bem, assim, tradicional. Você encontra famílias lá, né, famílias que estão baseadas nesse sistema que a gente conhece. Sistema normativo, né? Normativo, patriarcal e tal. E aí é muito difícil, assim, você... Eu só me reconhecer também enquanto bissexual nos 17, quando eu comecei a trabalhar e que eu tinha que vir para o centro, eu tinha que estudar também aqui. Que se reconhecer aqui, né? E para poder começar a me reconhecer, porque... O governo parece não ligar muito para quem vive nas periferias. Quanto mais distante do centro, menos atenção essa população recebe. Quando se fala em políticas públicas e espaços onde a gente possa discutir e debater nossas realidades, sempre se deixa muito a desejar. Vocês acham que no espaço onde a gente tem na periferia, se abrem esses espaços para a gente debater sobre gênero e sexualidade? Vocês acham que consegue chegar até lá? Eu não costumo acreditar que tenha que vir de lá, porque eu acho que não vai vir desses espaços institucionais uma possível revolução, uma possível discussão, sabe? Tipo, as militâncias precisam de descentralizar daqui, do centro do Recife, onde a gente mais discute, e chegar nos espaços que realmente tem gente lá precisando ouvir sobre isso, sabe? Existem pessoas que estão abertas que lógico que eles não vão trabalhar com os conceitos que a gente trabalha dentro da universidade ou dentro da militância. Conceitos classistas, né? Exatamente. Conceitos totalmente classistas que a gente poderia muito... Se a gente meio que mudasse um pouco a forma de abordagem que a gente tem, a gente conseguiria chegar lá, a gente conseguiria conversar com essas pessoas. Porque tem muitas mães que, por exemplo, eu tenho um filho gay, mas é o meu filho do jeito que ele é viado, não sei o que lá. E lá é chamado dessa maneira e é entendido dessa maneira, mesmo que seja pejorativo em algum momento, pra gente que já entende mais sobre isso, sabe? Eu acho assim, pegando um pouco do gancho do que ela trouxe, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Primeiro, garantir que esses debates cheguem, mas segundo, avaliar de que forma eles estão chegando. Porque também eles não podem vir no sentido de colonizar aqueles sujeitos, porque existem outras formas de construção de sexualidade e gênero que não cabem nas nossas teorias tão arrumadinhas da academia. Então, eu acho que nesse sentido, a periferia tem um potencial a mais. E que potencial é esse? É da gente poder colocar dentro daquele território, além das nossas análises mais comuns sobre gênero e sexualidade, análises relativas às classes, às vulnerabilidades outras que esses sujeitos vivem, sabe? Porque eu penso também que, às vezes, a gente tem tocado esse debate deixando de lado esses elementos. E aí, com esses sujeitos, não tem como deixar de lado, porque faz parte da rotina dele, do dia a dia. E aí, eu acho que tem uma potência a mais nesse sentido. E tu, Gel? Tu acha que na tua periferia tu teve acesso a esses debates? Não, a realidade lá não é diferente, né? Via de regra, a população é conservadora, né? O acesso à educação, quando ele acontece, é aquela educação básica precária que a gente sabe que é a realidade da nossa educação básica no país. E, enfim, quando a gente teve uma tentativa de se inserir questões sobre orientação sexual e identidade de gênero na base nacional, né, a gente recebeu um golpe que foi contra essas minorias sociais, que eu não acredito que sejam as minorias em termos quantitativos, né, e aí foi retirado, né, da base nacional essas questões de diversidade sexual e identidade de gênero.
que eu acredito que seja o único caminho a médio e longo prazo para a gente poder diminuir essas violências sofridas pela população LGBT. Porque é a partir do contato com essas informações, com esses conceitos, que as pessoas vão discriminar menos, vão violentar menos, porque vão perceber que é uma realidade possível, que não está tão distante daquela realidade que é vivenciada por eles e que é imposta como uma norma padrão, uma única vivência, um tipo único de vivência. Mas assim, já que a gente já está falando de educação, né, e desses espaços que é muito difícil para que a gente acesse, nós que viemos da periferia, como foi a experiência de vocês nas escolas periféricas, assim? Porque a gente sabe do sucateamento, sabe de todo esse rolê, mas ainda ser uma pessoa LGBT mais nesse espaço, assim, o que foi para vocês? Qual é a relação de vocês com as escolas? Não é fácil. Não é fácil, porque assim, primeiro eu estudei numa escola onde, via de regra, quase tudo era precarizado. Não era só a discussão de gênero, não era só a discussão de sexualidade. Era a discussão de professores que não recebiam, era a discussão de professores que não tinham tempo para formação continuada, que não podia caber dentro da agenda esse tipo de coisa. É a primeira coisa. E eu acho que isso conta muito para a forma como esses sujeitos vão lidar conosco. E a segunda é que muito recorrentemente a gente via a violência legitimada por parte daqueles sujeitos que a gente esperava que fossem barrá-la. Então, professores que de certa forma diziam: você é culpado por isso está acontecendo. Ou se calavam, né? Pois é, ou então se calavam, que também é uma outra forma de editar essa violência. Mas o que mais me impressionava é que eu, por exemplo, eu terminei o ensino médio em 2010, né, que foi um período onde a gente estava no auge do programa Brasil Sem Homofobia, Escola Sem Homofobia. E aí, um dia ou outro, eu acabei vendo uma reportagem sobre o Escola Sem Homofobia e fui falar com as professoras sobre. E assim, a forma como aquilo foi tratado, parecia que a gente vivia em 2 Brasis diferentes, porque não era aceitável para elas que eu estivesse levando uma discussão daquela, embora o Ministério da Educação estivesse apontando a necessidade de. Então, isso só denota que existe uma disparidade entre aquilo que institucionalmente é colocado, né, e é instituído enquanto lei, enquanto norma, enfim, e aquilo que é vivido. E isso que é vivido vai dizer muito das precariedades que a gente sofre. É verdade. Eu chegava na escola, eu estudava lá no Ibura, né? Assim, quando eu vim de Alagoas morar em Recife, eu chegava na escola, assim, 6 horas, 6h30, porque não tinha ninguém, ia para minha sala e só saía junto com o último professor. Sim, eu não ia ao banheiro porque eu sofria bullying no corredor polonês, né, que tinha. Então, assim, eu evitava ir ao banheiro, evitava fazer necessidades, evitava circular na escola e evitava andar sozinha, porque para mim era uma tortura. Tanto é que eu chegava antes do primeiro estudante chegar, eu acho que eu era a primeira, não tinha nem funcionário na escola ainda, para evitar circular nos corredores e sofrer essa tortura que a gente sofre só pelo fato de ser quem é e circular e ser diferente, né? Então, assim, a minha realidade passou por isso inicialmente, aqui falando mais especificamente da periferia de Recife e das escolas públicas aqui em Recife, porque antes disso eu não tinha tanta dificuldade lá em Alagoas, embora fosse uma escola de zona rural, mas aí eu ia, né? O tratamento, e mesmo eu sendo diferente, eu não sofria aquelas violências, né? E assim, acho que chegou o ápice foi quando, em um momento, na 8ª série, eu estava numa escola, acho que Carmela Dutra, lá em Ipiranga, próxima à estação Ipiranga, em que o diretor da escola resolveu chamar a minha mãe porque eu me relacionava ou eu andava junto com um gay, um menino gay, assim, sabe? Então o diretor resolveu chamar a minha mãe para falar sobre essa questão. Enfim, né, para me intimidar de alguma forma, enfim, uma violência simbólica, institucional, né? E aí, assim, alguns eventos marcantes para mim são essas questões, assim, sabe? Do como a rotina da violência afetava a minha autoestima e até o ato de circular e frequentar a escola, né? Como era diferenciada a minha perspectiva de uso do espaço e da vivência na escola a partir da violência que eu sofria, até o ponto de chegar ao gesto máximo, chamar minha mãe para, né, inquiri-la sobre a minha sexualidade. A pessoa tem que arrumar mecanismos, né, para driblar, né, isso. Eu lembro também que eu, por exemplo, eu desviava caminhos, porque eu sabia que em tal caminho ia ter lá uma galera e não ia ser legal. E contigo, mulher, como foi a tua experiência? Comigo era muito tranquila, mas não no sentido só tranquila por ser tranquila, era assim, não se falava sobre isso. Então, eu também não indagava sobre a minha sexualidade.
E eu lembro que minha mãe, embora não seja uma pessoa conservadora nem nada, minha mãe é maravilhosa. Ela não queria que eu fosse estudar no centro da cidade. Desculpa, mãe. Ela não vai, não. Ela falou assim, até o 3º ano, vai ficar por aqui ainda. Eu estudei em Bibiribe, que é do lado dos 2 Unidos. E aí eu estudei no Arim Bibiribe lá, e daí não havia muitas discussões sobre isso. E minha mãe dizia muito pra mim, não vai não estudar no centro, porque se for estudar no centro vai perder a cabeça. Vai se juntar com aquela galera. Vai se juntar com a galera. Aí eu falei, tá certo, espera. A faculdade tá aí. Aconteceu. Mas Só enfim. piora. Então, acho que é mais isso. Assim, foi muito tranquilo, não havia as indagações a respeito, não havia discussões sobre isso. E eu, no entanto, também não me sentia tão reprimida, porque por ser bissexual e só exercer de uma maneira heteronormativa lá, não tinha muitos problemas para falar. Gente, tá ótima a conversa, né? Mas agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com o Zona Multicor.